Eu já assisti muitas palestras na minha vida e houve um período, inclusive, que eu as contratava. Naquela época, os palestrantes eram chamados de motivacionais. E eles não se importavam com isso, muito pelo contrário. Mas hoje em dia, muitos deles não querem ser chamados assim porque motivação é algo muito mais complexo. Eu não me incomodo de ser chamado de palestrante motivacional porque a motivação sempre foi e vai continuar sendo algo fundamental. E justamente por isso, mesmo sendo um assunto complexo, é preciso estar sempre falando dela, chamando a atenção para ela. Nas redes sociais a gente vê a importância e a preocupação das pessoas com motivação pela quantidade de mensagens de natureza motivacional. No entanto, sejam nas palestras, assim como nas mensagens nas redes sociais, a gente observa que tem muito clichê, muita repetição das mesmas coisas, embora às vezes ditas de formas diferentes. Mas é interessante também observar que o assunto motivação é quase sempre abordado a partir de um objetivo definido. Isto é, tem como princípio que você já sabe aquilo que você quer. Lembra daquela famosa foco, força e fé? Essa ficou muito famosa. Mas foco onde? Num objetivo, é claro. A verdade é que quando temos objetivos que são viscerais, ou seja, partem daquela sua voz interior, aliás, daí é que procede a palavra vocação, os nossos objetivos estão naturalmente estimulados. Somos espontaneamente motivados. Por outro lado, mesmo quando eles são frutos da nossa cultura, da nossa educação, ou seja, são objetivos criados pela necessidade de sobrevivência, ou de cumprir as regras do jogo, ou até para agradar alguém, a motivação acaba acontecendo. Até aqui tudo bem, porque em ambas as situações há um objetivo, e de um jeito ou de outro há motivação para persegui-lo. Mas e como é que faz aquele sujeito que não tem um objetivo definido? O que ele faz com aquele foco, força e fé? Ele vai ser sempre um desmotivado até que ele defina um objetivo próprio? Ou ele deve esperar que a motivação surja de uma palestra ou de um livro inspirador de autoajuda? Eu vou te mostrar um lado da motivação que raramente alguém comenta, que é a motivação não espontânea. Eu explico. Há um escritor chamado Steven Pressfield. Ele escreveu: em algum momento, a dor de não fazê-lo torna-se maior do que a dor de fazê-lo. O que ele quer dizer é que em algum momento é mais fácil mudar do que ficar igual, do jeito que você está. Por exemplo, em algum momento vai ser menos doloroso ir para a academia e se sentir desconfortável e inseguro porque o seu corpo está feio e quando você se compara com os bolados que estão por lá, do que se sentir deprimido por estar engordando sentado num sofá. Ou então é menos doloroso se sentir um chato ligando para os seus clientes mal-humorados tentando vender alguma coisa do que ficar desanimado vendo o saldo da sua conta bancária só diminuindo. Ou ainda, depois de semanas barrigando e barrigando um trabalho horrível, cujo prazo está ficando apertado, é mais doloroso não fazer o trabalho do que realmente fazê-lo. É uma espécie de fronteira na qual nós somos quase que forçados a ultrapassar, forçados a agir. Bom, mas isso tem a ver com motivação? Mas parece uma reação fruto de pressão, cobrança, quase que um empurrão. De fato, parece não ser, mas é motivação. Às avessas, mas é. Não é espontâneo, porque é fruto de uma decisão, mas é motivação. Esse escritor, Steven Pressfield, diz que o difícil não é escrever, o difícil é sentar para escrever, porque há um inimigo interno dentro da gente que se chama resistência. De fato, o maior obstáculo sempre está em começar. Quando a gente não tem motivação, nós arrumamos desculpas para não fazer alguma coisa. Arrumamos culpados, dispersamos. Isso se agrava quando uma pessoa mantém também percepções negativas sobre si mesma.
quando pensa que não é capaz ou é um fracassado. Então, cada obstáculo parece um sinal de que ela está destinada a permanecer o que ela é agora, o que ela é hoje. E tentar ser diferente é uma tolice. Mas aí, quando ela se mexe, empurrada ou pressionada, ela percebe que foi mais fácil executar uma tarefa ou mudar um comportamento do que foi para vencer a resistência. Foi mais difícil sair da paralisia que ela estava do que fazer o que ela não queria fazer. E mais interessante ainda é que depois que ela começa a mudar o seu comportamento, ela percebe que o progresso ocorre com mais facilidade. E aí isso pode motivá-la, só que agora de uma forma espontânea. Em outras palavras, foi mais fácil para aquela pessoa pagar o mico na academia com vergonha do seu corpo do que sair do sofá. E como uma semana depois ela já se sentia melhor, mais disposta e indiferente com o seu corpo, ela ganhou motivação, agora espontânea, para continuar frequentando a academia. Resumindo, uma motivação que era não espontânea a empurrou para uma ação que gerou uma motivação que dessa vez é espontânea. O que está entre uma e outra é a ação. Aliás, não é à toa que a origem da palavra motivação vem do latim movere, que significa deslocar, fazer mudar de lugar. Ou seja, para deslocar ou mudar de lugar alguma coisa é preciso movimento, porque nada se desloca ou move sozinho. E para que isso aconteça é preciso uma ação. E o grande aprendizado é que mesmo que essa ação ocorra por obrigação, contra a nossa vontade, quando a resistência é quebrada e gera um fato novo, nós colhemos um resultado novo, mesmo que seja apenas um alívio, mas nos faz descobrir um mecanismo da motivação. A gente aprende como a motivação funciona. A gente aprende que a motivação só aparece de forma espontânea por conta de uma ação, dificilmente antes dela. Enfim, a motivação existe dentro da gente e ela se dinamiza através das nossas necessidades. Todos nós temos necessidades próprias, que podem ser chamadas de desejos, sonhos, aspirações, objetivos ou simplesmente motivos. Motivos que às vezes nos pressionam a fazer coisas que a gente não deseja, mas que não é raro que essa simples necessidade desperte espontaneamente a nossa motivação após fazê-las. Obviamente que eu não descarto outras possibilidades, como assistir uma palestra, ou ler um livro de autoajuda, ou mesmo assistir a esse vídeo que você está vendo. Mas o mais poderoso motivador que existe ainda é a ação. Esse motivador é imbatível. Eu vou agora arrematar toda essa história voltando lá no começo e usando o exemplo da academia. Aquela pessoa que não queria ir na academia, depois que ela quebrou a resistência, ela passou a ficar motivada a frequentá-la, para perder aqueles quilinhos que ela queria. Ou seja, algo que ela não queria virou seu objetivo. Nossa, é isso? É isso mesmo. Uma coisa que eu não quero pode perfeitamente se transformar no meu objetivo. Louco, né? Por fim, eu vou deixar aqui uma frase do grande escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe, que dispensa apresentações. Ele escreveu: conhecimento não é o bastante, nós precisamos aplicar. Vontade também não é o bastante, nós precisamos é fazer.